calçado. Então, o Rio Grande do Sul tem sofrido muito, principalmente, vamos colocar, de 20 anos para cá. A primeira crise grande do setor do calçado no Rio Grande do Sul, ela iniciou há 20 anos atrás, na cidade de origem, onde eu estava, era a cidade conhecida como o segundo maior polo de calçados do Rio Grande do Sul, depois do Vale dos Sinos, que é a cidade de Farroupilha. E passado aí alguns anos, hoje eu posso dizer que, ainda bem que a cidade tinha uma tendência à questão têxtil, hoje provavelmente seja a cidade não mais do polo calçadista, e sim a cidade do polo têxtil. Hoje Farroupilha tem 6 polos, para se ter ideia, 6 shoppings de pronta entrega, todas baseadas no setor têxtil. Ainda bem que a gente tinha essa tendência para poder exatamente cumprir com essa coisa. Eu faço toda essa colocação, vou fazer essa explanação para chegar no fato real, que é a questão exatamente do calçado em relação à Argentina. Se nós tomarmos como base, por exemplo, as cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, todas elas, boa parte delas, todas elas é um exagero, mas boa parte delas tinha uma unidade instalada de alguma das empresas do Vale dos Sinos, que se deslocaram para o interior do estado para buscar essa mão de obra, que tem que também se dizer aqui, infelizmente, a mão de obra do setor do calçado e vestuário, se não é a mais barata, está entre as 2 ou 3 mais baratas. Então, o trabalho no setor do calçado e vestuário é um trabalho que gera pouco retorno financeiro. Por isso que eu entendo que os governantes têm se preocupado muito pouco com essa questão do calçado e do vestuário. Eu acho que o governo tem feito pouco. Aqui a gente tem que dizer assim, que com a crise de 20 anos atrás e com o que foi aprofundado ao longo desses anos, e principalmente a questão de um ano atrás, a questão do próprio dólar, a 1,60 e pouco, prejudicando ainda mais o setor que já vem decrescendo ano após ano, e eu aqui vou usar a palavra que eu vi no passado, do jeito que anda o setor do calçado no Rio Grande do Sul, vai virar o que um empresário me falou, isso num passado bastante distante, não é coisa recente, que nós vamos virar uma Itália. Itália no sentido em que a Itália era o maior produtor de calçados do mundo, e, no entanto, hoje, o que faz a Itália? A Itália só produz grife. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, está caminhando exatamente para está indo para esse caminho, aonde as pequenas empresas, aquelas empresas familiares, aquelas empresas de porão, que a gente diz, foram extintas, estão sendo extintas, e o que está ficando exatamente para nós? Está ficando somente a grife. Infelizmente, nós estamos caminhando por isso. Então, aqui, quando eu falo dessa crise do nosso setor do calçado, especificamente, nós temos ainda contra nós a questão da guerra fiscal entre os estados. E aqui não é nada contra os nossos irmãos dos outros estados, mas principalmente a Bahia e o Ceará, que as empresas, boa parte das empresas que estavam estabelecidas no Rio Grande do Sul, se deslocaram para a Bahia e para o Ceará, sendo que a principal empresa que existia em Farroupilha, uma cidade de 60 e poucos, 65 mil habitantes, que era a Grendene, se deslocou quase que 100% para o Ceará. Então, tirando do mercado de trabalho de uma cidade, mais de 5 mil trabalhadores, para ver o impacto que isso representa. Por isso que eu falei, ainda bem que a cidade tinha uma tendência ao setor têxtil. Senão seria o caos hoje daquela cidade, porque só uma empresa concentrava 5.800 trabalhadores. Então, isso é a realidade que a gente vive. E aí eu vou te dizer de outras cidades, poderia dizer aqui, com certeza, mais 20, 30 cidades do interior do estado, que tinham lá uma Reicher, uma Paquetá, uma Via Uno, que representava 500 empregos numa cidade de 5, 6 mil habitantes. Você tira dessa cidade 500 trabalhadores,
a cidade fica desorientada, não tem mais receita, não tem mais nada. Porque, apesar do salário ser um salário muito baixo, mas gira bastante a questão do comércio. E isso é que tem prejudicado. Então, eu te diria, no interior do estado, hoje, várias cidades pequenas, onde estavam instaladas empresas do Vale dos Sinos, nesses municípios, estão passando por sérias dificuldades. E numa reunião que nós tivemos com o próprio governador do estado, nós colocávamos exatamente o seguinte, que o governo, não só o governo estadual, os governos, o governo federal, tem que olhar a questão do calçado, da indústria sapateira, do calçadista, com outros olhos. Porque o que acontece? Se vocês forem ver dentro da questão industrial, o setor do calçado provavelmente seja um dos que mais absorve mão de obra. Por ser ele quase que todo artesanal, por mais que tenha tido uma modernidade, tenha avançado na questão tecnológica, o setor do calçado, mas hoje ele ainda é muito artesanal. Então, quando eu digo que o governo estadual, federal, tem que ter outra visão, tem que ver com outros olhos essa questão, principalmente da guerra fiscal, é que nós absorvemos muita mão de obra, e por absorver muita mão de obra, as nossas empresas, os nossos trabalhadores, os municípios, detêm essa questão social. Então, nós temos que olhar para isso não como uma empresa que que a visão do administrador público é somente pensando na questão de arrecadação, do que tem de retorno de ICM para o município, né? Nós temos que olhar também a questão do que representa o trabalhador dentro desse contexto, por absorver muito dessa mão de obra. Então, nós estamos preocupados muito com isso e esperamos que realmente o governo, nós falamos isso para o governo do estado, se ele não tem como combater a guerra fiscal através dos seus meios aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, que ele faça o mesmo, então, se não podemos combater, se juntamos a eles, vamos fazer uma guerra fiscal no estado também, para ao menos absorver e manter essa mão de obra que nós temos no estado. E eu diria assim, nós tínhamos outra empresa também que atuou por mais de 30 anos, que é a matriz em São Paulo, que a Alpargatas também estava instalada no município, com mais de 1.500 trabalhadores no município de Veranópolis, e sendo que unidades que prestavam serviço nos municípios da região, eram mais 5, 6 municípios, foi encerrado 100% as atividades, isso há poucos anos atrás. Então, isso nos preocupa, por isso que nós estamos fazendo essa apresentação, que nem, quem sabe, saindo um pouquinho, mas nós temos que mostrar com isso... Deixa eu te dizer que eu não estou fora, porque quando eu falei aqui de produtos alimentícios, eu falei que cerca de quase 2 milhões. O dado preciso é do calçado. E você tem toda a razão. Olha esse dado aqui. A Associação Brasileira da Indústria do Calçados, a Bicalçados, denunciou semana passada, a existência, aí que é exatamente esse número, mais de 2 milhões e 200 mil pares de calçados brasileiros vendidos à Argentina que estavam barrados na fronteira ou retidos em estoques por conta de medidas restritivas. Além de quase 1,5 milhão, se não me engano, que é o dado anterior, de enlatados que perdem os alimentos e quem faz a lata também a metalurgia, aí vem todo o setor metalúrgico com esse boicote que está sofrendo, mas no calçado é quase 2 milhões e meio barrados. A questão da alimentação ainda tem o prazo de vencimento, que é mais grave ainda, menos mal que o calçado ainda não tem um prazo de validade, né, embutido na sua embalagem. Então, isso nos preocupa muito, então nós estávamos colocando exatamente isso. E eu me preocupo aqui, fui fazendo todas essas anotações da questão do setor têxtil. Então, o que vem ocasionando o setor, eu tenho mostrado alguns pontos, mas vamos ver o que está entrando no país através das fronteiras, principalmente do Paraguai. Nós somos conhecedores, como eu disse, a minha cidade hoje é uma cidade que virou um polo comercial, uma cidade de turismo comercial, em consequência da questão da malha, do setor têxtil,
Mas quantos desses hoje vão buscar os seus produtos no Paraguai, de forma ilegal, não recolhendo impostos? E isso acontece em todo o país. Então, já não bastasse, que nem eu falei, a questão da guerra fiscal, a questão da briga aí com produtos que vêm de outros países. Nós temos agora também indústrias que estavam instaladas no Rio Grande do Sul, que estão se deslocando para o Caribe, ali, para a República Dominicana, Panamá, sendo que muitas delas também estão se instalando na própria Argentina para evitar o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que é chegada a hora, o senador Paim está de parabéns por isso, é chegada a hora realmente, por mais que a secretária coloque da nossa boa relação, que ainda somos os que mais exportam, mas eu acho que a questão do Mercosul, a questão dos trabalhadores, nós temos que fazer alguma coisa no sentido em que o governo argentino está olhando somente o que está beneficiando a ele, e esquecendo da questão do Mercosul e esquecendo da questão da importação dos produtos que nós exportamos a eles. Então, nós estamos muito preocupados exatamente com isso. E espero realmente que, dentro desse debate, e que vocês que têm feito essa conversa direta com os representantes, aqueles que detêm o poder na Argentina, possam olhar para este lado, porque senão nós poderíamos também, o Brasil, fazer a mesma coisa. Imagina como foi feito aí a questão do Brasil com a Espanha na questão dos vistos. Quer dizer, vamos fazer olho por olho, né? Fazer a mesma coisa. Então, nós iríamos dificultar também a questão da entrada dos produtos argentinos no Brasil. Não é isso exatamente que nós queremos. Nós queremos exatamente que haja, que nem você falou, que haja o bom senso, que haja o diálogo, que haja a conversação e que a gente chegue a um bom termo. Nós estamos muito preocupados realmente com essa questão do setor, principalmente do calçado. E pode esperar que não é para daqui a muito tempo. A questão do têxtil é o próximo passo, porque dentro disso tudo que a gente falou, eu esqueci também de colocar a questão da própria China. Então, o setor sofre também com a questão da China. E a China hoje está começando a colocar muitos produtos no que se refere à questão têxtil. Então, logo, o que eu disse que para nós foi uma opção numa crise, poderá amanhã ser exatamente a bancarrota da economia de uma cidade do interior, e eu falo de uma especificamente, por isso eu estou falando da minha experiência enquanto dirigente sindical, enquanto trabalhador, e falando um pouco em nome da Central, mas a Central, claro, dentro da Central nós estamos preocupados com todos os setores, mas hoje eu queria utilizar esta fala exatamente para falar da experiência vivida para quem ainda participa na mesa de negociação com o sindicato patronal, negociando os reajustes do salário dos trabalhadores e que, infelizmente, com tudo isso que eu coloquei a vocês se imaginam agora ter que sentar daqui um mês com o sindicato patronal para tratar o reajuste da categoria, não só minha, e sim de todo o Estado, com que armas nós vamos ter para poder reivindicar os ganhos ou ao menos a reposição da inflação que ocorreu nesse período. Nesse primeiro momento, senador Paim, era isso que eu queria colocar e dizer que estou aqui à disposição se puder contribuir no sentido de esclarecer e colocar mais alguma questão da nossa experiência de vida em relação à questão do setor.